Eu tentarei responder o maior número possível, só que às vezes as pessoas não gostam desse sistema, responder o máximo possível, porque para responder muitas a gente tem que ser muito sintético. E muito sintético às vezes significa assim: você acha que isso é possível? Sim. As pessoas ficam com raiva, não sei porquê. Então, Jacó, bom dia, bom dia. E tem um bom dia aqui com 3 exclamações. Essa pessoa que escreveu isso é do meu tempo. Que atualmente o pessoal não sabe mais para que serve exclamação, não. O pessoal hoje não sabe mais nem para que serve vírgula. Imagina uma exclamação. E tem exclamação, você fala assim, tem gente que pergunta: o que é isso? Foi com enorme prazer que participei deste seminário. Participou, então já foi embora, né? Então já nem precisa ler. É claro que muitas dúvidas ainda existem, mas o tempo e o estudo me esclarecerão tudo. Gostaria de saber: a água que tomamos aqui no centro após o passe não tem efeito algum? Tem. Se você está com sede, já tem um efeito. Né? Se você acredita que ela vai lhe fazer bem, você já potencializou. Se você ou alguém realmente pediu aos Espíritos que faça o que seja possível, também contribuiu. O que eu acho que funciona muito pouco é você chegar e dizer: deixa a água ali. Como aqui agora eu até brinquei por acaso. Eu nem sabia que tinha essa pergunta. Eu digo: será que minha água está magnetizada? Ó, se ninguém pediu, ninguém direcionou, ninguém pôs mão, ninguém coisa nenhuma, essa água está magnetizada? Não. Não, porque magnetização não é brincadeira. Ah, mas os espíritos, sabendo que você ia beber, eles chegaram ali antes e já fluidificaram. Vou contar um caso de Chico para a gente ter como referência. Chico, no começo da mediunidade, não bem no comecinho, mas durante um tempo, Chico aplicava muitos passes e curava pessoas. E as pessoas procuravam Chico. E como sempre ficava no centro que ele trabalhava, ele ficava até 3, 4 horas da manhã. E um dia ele estava meio doente, o corpo começando a reclamar, dormindo muito pouco, trabalhando muito, e nesse tempo ele ainda trabalhava profissionalmente, então era um negócio, uma carga sobre-humana. E quando ele chega de um trabalho do centro, quando ele vai deitar, aí Dr. Bezerra de Menezes aparece para ele. E Dr. Bezerra vai e cumprimenta. Uma pessoa educada, mesmo desencarnada, continua educada, né? Então você chega, você cumprimenta. E Dr. Bezerra chegou e disse: olá, Chico, tudo bem? E Chico disse naquela humildade dele: está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Ele disse: bom, o senhor está vendo, eu estou fraco, eu não estou aguentando, eu já estou quase sem energias. Disse: Chico, que pena. Ele disse: doutor, deixa eu aproveitar, não daria para o senhor fazer alguma coisa? E Bezerra disse: dá. Então, o senhor poderia fazer? Posso. O senhor vai fazer? Você precisa pedir. A gente parece que não percebe qual é a lição que está por trás disso. Quando a gente fala de humildade, a gente pensa que humildade é subserviência. Não é. Humildade é você ter respeito à vida, seja através de uma pessoa, da própria natureza, do que quer que seja. Isso é humildade. Quando você se submete à natureza com N maiúsculo, a gente está sendo humilde. Quando você agride a natureza, não apenas nesse movimento ecológico, mas de qualquer outra forma, você não está sendo humilde. Se alguém está lhe pisando e lhe matando, e você ficar sem fazer nada, isso não é ser humilde, isso é ser subserviente. É totalmente diferente. Então Chico está conversando com um espírito que o ajudava, um espírito bem iluminado, como o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra diz para ele que pode ajudá-lo sim, desde que ele peça. Então peça, porque eu não vou interferir na sua vida se você não está pedindo interferência. Ou seja, um outro ângulo de visão é esse. Aquele respeita o seu mundo. Por isso você tem que pedir. Na hora que você me pedir, eu lhe ajudo. Eu não pedi, eu queria que a água fosse magnetizada, mas eu não pedi, não fiz nada, não implorei a ninguém. Por que é que os espíritos viriam aqui de noite magnetizar essa água? Não viriam. Eu teria que dizer: olha, meus irmãos, eu estou ruim da garganta. Como eu não tenho certeza, eu não cheguei para ali, põe a mão ali para magnetizar. Não falei com
Lúcia, dá um jeitinho ali, sai da fila e magnetiza a minha água. Como não? Como minha garganta está muito ruim, eu fico tomando água e de vez em quando jogando própolis. Pronto. Já que ninguém magnetizou minha água, vai no própolis mesmo. Humildemente. A água serve sim, mesmo aquela. Agora a gente não pode imaginar que é uma brincadeira. Porque se os espíritos magnetizam a água, ali tem um filtro. Ah, mas aquela água ali está magnetizada. Por quê? Porque está dentro de um centro espírita. Isso não é garantia. O próprio Allan Kardec coloca isso. Porque se aquela água, só porque está dentro de um centro espírita, está magnetizada, então a água da caixa d'água também está. No caso, na nossa instituição lá em Natal, toda a nossa água é de poço. Então os espíritos já iriam lá para o poço, já magnetizava tudo. Até os porcos iam tomar água magnetizada. Seria justo eu pensar isso? Não, porque seria um desperdício. Você quer magnetizar? Dirija-se. Não, mas eu não concordo em impor mãos. Ok, mas pelo menos concentre-se e peça. É o mínimo que a gente pode fazer. E não querer que seja mágico. Como eu contei aquele exemplo de ontem, as pessoas levam água para aquele centro porque eles percebem primeiro, visualmente, que está sendo feita alguma coisa. E depois tem o efeito da própria água. Tem outros centros em que você sabe que ali você vai e deixa a água. E aí todo mundo chega, põe a água. E a pessoa olha, vê que não tem uma outra porta. Então, se entrar alguém, vai ter que entrar por aqui. Não entrou ninguém. Ninguém fez nada. Quando terminou agora, podem pegar suas águas e levem. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma descrença bem pequenininha. Bom, eu não vejo espírito. Eu não vi espírito. Não veio, entrou ninguém. Como é que essa água está magnetizada? É mágica? O próprio paciente já começa a questionar. Quando ele sentir que não fez nenhum efeito, ele mesmo anulou, ainda que tenha havido. Mas se houve somente uma sutilização espiritual, há probabilidade maior de que isso seja muito sutil. Sendo muito sutil, facilmente aquilo se volatiza. Então, usar bom senso. Ah, Lúcia, a senhora pode fazer tudo. Se quiser vir para cá, eu lhe dou o microfone. Uma pergunta complementar. Eu vou traduzir só porque como está sendo passado ali. Tá, pode falar. Sim, senhora. Pronto, essa água daí eu garanto a você que funciona mais do que você tomar do filtro. Ela está dizendo que depois que aplica um passe numa pessoa, ela impõe a mão na água que a pessoa vai tomar. Essa é a magnetização da água. É óbvio que se você quer fazer para uma terapia de por exemplo, um câncer, você teria que demorar mais tempo. Por quê? Porque quanto mais você manda fluidos, mais você satura de energias. E, portanto, para algumas enfermidades você precisa de potenciais maiores. Mas o princípio, Lúcia, está perfeito. Estou começando a entender porque é que tem fila, mas vamos lá. Epa! Diga, você também pode. Venha para cá, chegue. Chefe é chefe. Eu sugiro que em algum momento alguém faça alguma imposição. Se você quer ter certeza de que tem fluidos. Alguém magnetiza a água. Se é no começo, no meio, no fim. Os espíritos, na hora que você estiver magnetizando, eles utilizarão a sua energia para potencializar. Vamos lembrar da frase de Kardec. Os espíritos aumentam a tua força, aumentam a tua vontade, dirigem o teu fluido e dão as qualidades necessárias. Aplica-se para a água também. É a mesma regra. Então vai e põe a mão. Ah, mas vai que eu não tenho o fluido ideal. Você não tem, mas tem algum. Agora, se não tem nenhum, aí não modifica nada. Ok? Qualquer pessoa pode ser um passista? Pode. Ou requer algum tipo de sensibilidade. Tem algumas pessoas que com algumas sensibilidades se torna mais fácil o desenvolvimento. Mas o próprio Allan Kardec, no texto que a gente leu ontem, ele diz que são capacidades que qualquer um pode desenvolver. Tem que treinar. Essa pergunta daqui veio da internet, segundo me disseram hoje. Então foi feita ontem. Boa tarde, gostei muito do seminário de Jacó Melo na tarde de hoje.
e achei muito interessante os assuntos abordados. Tentei enviar uma pergunta via Rede Amigo Espírita, mas não consegui. Há como repassarem para ele amanhã? Repassaram. Se eu vou responder, aí é outra história, mas a pergunta chegou. Gostaria de saber o que determina a espiritualidade sobre o trabalho de passe com o médium incorporado ou não. A espiritualidade não determina nada. Nós é quem determinamos, se sim, se não. Se a casa espírita disser que não, não. A gente tem que respeitar ordens administrativas. Se eu não concordo com a ordem administrativa da minha casa, eu tenho que discutir com alguém. Essa é uma maneira civilizada da gente resolver qualquer problema. A casa diz que é para todo mundo que vai receber passe virar a camisa ao contrário e ficar descalço. Eu acho ridículo isso. Eu vou para quem inventou a regra e pergunto: por que isso? Se a sua resposta me convenceu, eu aceito. Se não me convencer, a gente vai conversar. Qualquer pessoa civilizada, qualquer instituição séria, aceitaria esse diálogo. Então, o que determina, a casa está dizendo que pode aplicar passe incorporado. Quem sou eu para dizer que não pode? Se a casa está dizendo que pode, pode. Agora, se você me pergunta o magnetismo e não a espiritualidade, o magnetismo, ele sugere que você esteja incorporado? Não. Primeiro, porque na época nem incorporação havia. E segundo, porque se você é médium de cura, você não é magnetizador. E médium de cura, normalmente ele tem dia e horário para atuar como médium de cura. Se você é passista, você tem tanto as regras da casa como as regras do magnetismo. Não tem outra regra. O mundo espiritual, por ser orientador, participante do evento, ele também cabe o mesmo direito de educação. Eles têm que respeitar as normas. Um dia lá na nossa instituição, teve uma companheira que terminou saindo da instituição, porque ela cismou de trocar magnetismo por mediunidade curadora. Se você quer ser médium, você vai ser médium. Não nesse dia nem nesse horário. Esse dia e esse horário é de magnetismo. E ela, estranhamente, um dia, pegou um dos nossos idosos, que estava com uma unha do pé inflamada. Ela pediu, porque como estava mal cheiroso, ela falou isso, e aí pediu para ficar era ainda no nosso prédio antigo, pediu para fazer uma asepsia no pé do idoso. Nenhum problema. Então ela fez a asepsia e iria fazer o tratamento magnético. Quando foi de tarde, isso era de manhã, à tarde, as moças que foram fazer a limpeza encontraram dentro do cesto um bisturi e a falange do dedo. Ela simplesmente arrancou a falange do dedo do idoso. Expôs a casa a um perigo enorme, porque bastava qualquer denúncia, viria o Ministério de Saúde e fecharia a instituição, poderia prender diretoria e ninguém sabendo de nada. Então a pessoa vai e toma uma decisão dessa. Quando a gente foi conversar, ela disse: não, mas foi o espírito que mandou. Eu digo: então isso é um espírito obsessor. E espírito obsessor não trabalha aqui para fazer o bem. Ele fez isso, é para o mal. E se não foi espírito, é você que é deseducada. Você não pode trabalhar aqui mais. E teve que sair. E era uma trabalhadora potencial, mas como é que você vai correr o risco numa instituição que recebe pressão de tudo quanto é lado? Porque hoje em dia no Brasil, se você quer ajudar alguém, se prepare para receber pressão. Parece que faz mal ajudar o próximo. Quem lida com casa de idosos como nós, a gente sabe a pressão que a gente aguenta. Imagina alguém dizer que você arrancou a falange do dedo de uma pessoa. A pessoa não era médica, não era da área de enfermagem, não tinha coisa, ela simplesmente pegou um bisturi, foi e cortou a ponta do dedo do homem. E arrancou mesmo. E não disse nada a ninguém. Depois ia acontecer o quê? E se aquilo infecciona? E se aquilo dá uma gangrena? E se o homem morre por conta daquilo? Como é que a gente ia ficar depois? E o próprio homem em si, que culpa ele tem para ficar exposto a um negócio desse? Então, é desrespeito para todos os lados. Ora, se nós não admitimos isso no companheiro encarnado, por que a gente vai admitir do desencarnado? Ah, mas o espírito chegou aqui e disse que era para fazer assim. Por conta desse caso, nós tivemos uma reunião, porque lá nós fazemos evocação. Não de brincadeira, mas nós temos reunião de evocação. E na reunião, eu pedi, se tiver alguém que tenha condições de receber este espírito, ou alguém que está dirigindo isso, eu gostaria de conversar. Ninguém se manifestou. Eu digo: bom, se você participou ou participa, você obrigatoriamente tem que estar aqui presente. E se você está presente, eu vou lhe dar um recado muito claro. Você é espírito, mas você não é superior a ninguém. E o senhor está convidado a sair da instituição também. As pessoas dizem: mas Jacó, é muita ousadia, tu expulsar um espírito. Eu não estou expulsando, estou pedindo que ele saia. Porque ele está querendo destruir o trabalho, ele não está querendo ajudar coisa nenhuma. Nós estamos trabalhando com magnetismo, vem alguém decepar o dedo de um idoso aqui dentro.
E se ele está querendo destruir a gente, não quero esse tipo de espírito por perto. Não, mas é muita petulância. Ela teve vários companheiros que ficaram aborrecidos comigo. Como é que eu digo isso para um espírito? Mas se ele tivesse encarnado, eu não diria. Ele apenas está desencarnado. Ele tem que respeitar. E olha que não era uma regra comum, não. É uma regra de direito humano. Como é que um espírito vai chegar aqui e vai cortar o dedo de alguém? Com ordem de quem? De jeito nenhum. O senhor está convidado a não participar mais. Se o senhor quiser assistir, vir como frequentador, vir para aprender, o senhor venha. Como trabalhador, o senhor está desqualificado. E se ele vier e eu perceber, eu mando ele embora outra vez. Não tem outra chance. É um trabalho muito maior do que a presença de um espírito desrespeitador. Se é ele. E se o problema era da médium, a médium também já saiu. Não vai cometer mais o erro aqui. Isso é doloroso. Não pensem que é fácil tomar esse tipo de decisão, não. Quem dirige casa espírita sabe o quanto é difícil você fazer isso. Mas ou você faz, ou você corre o risco de perder tudo. E aí não vale a pena. Eu sei que aqui tem vários dirigentes espíritas. Se a gente pensar como a responsabilidade que tem uma casa espírita, você toma certas decisões que doem em você. Da mesma maneira como às vezes dói a gente dar um não para um filho. Dói. Mas se você não dá certos nãos, vai chegar um momento que o filho toma rédea de uma forma equivocada e você já não tem mais como corrigir. Então, voltando. Eu vejo então na pergunta dele que a espiritualidade ela não tem como determinar. Se o trabalho é humano, são os humanos que decidem. A parte espiritual eu não dou nenhum pitaco. Os espíritos, as pessoas dizem, olha, tem um outro hospital aqui, tem mais macas, tem tantos espíritos. Quem é que decide isso? Eles. Eu não dou opinião nenhuma. Eu não estou vendo, não estou lá, não estou participando, então é responsabilidade deles. E aqui as decisões são nossas. Mas eles queriam dar uma sugestão. Sim, tem reunião, vendem a sugestão. Toda sugestão boa será aceita. Não porque veio do mundo espiritual, porque veio de alguém. Eu não faço distinção entre se eu estiver conversando com Lúcia ou com qualquer outra pessoa aqui e me der uma boa sugestão, não é por Lúcia dirigir ou deixar de dirigir a casa, encarnada ou desencarnada, que a opinião dela é melhor ou pior. A opinião tem que ser boa porque é boa. O mundo espiritual também tem que ser do mesmo jeito. Se é bom, ele esteja espiritual ou encarnado. Não faz nenhuma diferença. Se é ruim, a mesma regra. No dia que a gente tem isso muito claro, fica mais fácil da gente se mover dentro das nossas atividades. Existem grandes controvérsias no movimento espírita sobre esta questão, inclusive com casas associadas e praticando diferentemente tal procedimento. Sim, existe. O movimento espírita tem uma vantagem que é muito mal aproveitada. A grande vantagem do movimento espírita chama-se democracia. A grande desvantagem é que a gente transforma isso numa anarquia sem regras. Porque democracia é uma coisa, anarquia generalizada é outra. Cada casa espírita pode fazer o que quiser. Como ninguém presta contas a ninguém, então cada uma faz o que quer do jeito que quer. E como a gente tem um ponto de partida de desrespeito em cima de Allan Kardec, olha, se quem está dirigindo já não respeita Allan Kardec, como é que os outros vão respeitar? Isso é um princípio básico, é elementar. Eu sei que às vezes pode parecer muita petulância minha, ainda mais que está sendo transmitido para o Brasil todo via internet. Brasil e fora. Ontem mesmo eu recebi de novo uma comunicação por e-mail de fora do país, de que está assistindo aqui. Então, estou dizendo para o mundo todo. A direção do movimento espírita hoje perdeu o vínculo com Allan Kardec. Como é que eu digo isso? Basta ver o que a gente falou ontem aqui. O movimento espírita, como movimento, perdeu essa referência. E aquela referência dali, que muita gente aqui hoje, de muito bom coração, disse assim, mas Jacó, você é muito bom. Tá? Eu não sou bom coisa nenhuma. Bom é Allan Kardec. Porque ele é quem traz essa orientação. Nós somos tontos, porque estamos perdendo a orientação dele. Agora, se fosse uma casa espírita que estivesse desorientada, o problema é que a gente está espalhado isso no movimento. Então tem um movimento que faz isso, tem outro que faz aquilo, tem aquele outro que faz aquilo. Se você não fizer isso, você não pertence a esse grupo. Ontem eu estava conversando com os dois amigos daqui que saímos para jantar, que é uma coisa ridícula, muito ridícula no meio espírita. Se você num centro espírita tiver uma frase ou um retrato, seu centro não é espírita. Quer dizer que então o centro espírita se identifica por ter ou não ter retrato? Onde é que está essa lógica? Agora, onde é que tem esse aviso? Esse aviso foi publicado durante quase 3 meses na televisão SEI,
O que é a SEI? Conselho Espírita Internacional, dirigido por quem? Federação Espírita Brasileira. Coloca para todo o Brasil ver, várias vezes repetidas, não foi uma única vez. Era um spotzinho de 1 minuto e meio ou 2 minutos. A casa espírita que tem uma frase, ainda que seja nascer, renascer, diz desse jeito. Ainda que coloque lá, nascer, renascer, reviver ainda, tal é a lei. Allan Kardec, a casa não é espírita, porque casa espírita não tem frase nem tem fotos. Então quer dizer que você pode falar então qualquer bobagem dentro do centro espírita, desde que não tenha um retrato? Agora isso você coloca como um órgão sério para dizer isso para uma casa espírita humilde que de repente tem um retrato de Bezerra de Menezes? Como é que você vai dizer isso para uma casa dessa? Eu sou a favor de que a gente tenha um retratinho e fique lá rezando para ele? Não. Mas que autoridade eu tenho para dizer que porque você tem isso, você deixou de ser espírita? Se ser espírita é ter retrato ou não, a minha instituição não é espírita. A minha instituição tem um pôster de Allan Kardec que é quase a altura dessa parede aqui. Bem grande. Ninguém vai lá ficar orando nem venerando Allan Kardec, mas quase todo mundo que vai lá quer tirar uma foto. Porque fica bonito, você está aqui, uma foto bem grande de Allan Kardec. Mas meu centro não é espírita. O nome é Lar Espírita Alvorada Nova. Mas não é espírita porque tem um retrato. E quando ele disse isso, nem existia esse retrato. Portanto, eu não estou falando porque me atingiu. Simplesmente porque eu acho que a primeira coisa, quando eu ouvi a primeira vez, eu digo, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Quem foi que disse isso? Raul Teixeira. Por que eu digo assim abertamente? Porque ficou na televisão mais de 2 meses para todo mundo ver. Então agora não pode dizer que não disse. Mas você é muito forte, para que você está dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo, quem colocou na programação é que deveria ter pensado. Então a gente entra num movimento espírita controverso. Por quê? Porque a gente está se desrespeitando. Eu tenho a liberdade de dizer o que quiser. Ok, você disse. Não sei se Raul vai me ouvir, mas se ele me ouvir, ele sabe que a minha opinião é contrária com a dele. Agora, eu tenho razão para dizer que a gente pode sim ter um quadro na parede. Agora, eu não vejo como é que ele vai sustentar em Allan Kardec que é proibido você ter um quadro na parede. Então, essas coisas a mim me incomodam, não como ser humano, mas quando eu vejo que a gente está saindo completamente do foco de doutrina espírita. Em vez de você dizer que não pode ter um quadro, diga, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar suas más tendências. Explore isso, que foi o que Allan Kardec sugeriu. Em vez de a gente ficar discutindo a moral, a ética, os princípios filosóficos, científicos e morais da doutrina espírita, eu estou preocupado se tem um quadro na parede. Fala nisso, eu nem sei, eu acho que esse centro é espírita, né? Isso aqui não tem nenhum quadro. Mas ainda bem que eu estou numa casa espírita. Mas e se por acaso a Lúcia ou qualquer outra pessoa aqui um dia resolver colocar ali um retrato, por exemplo, para que ninguém fique ridicularizado, um retrato de Jacó, que é uma coisa bonita, né? Põe Jacó Melo bem ali numa foto, vai deixar de ser espírita por conta disso? Não vai, né? Amanhã estarei vendo a palestra dele e se puder responder, fico muito grato. Pois não, meu amigo. Então, Fernando Fisch, olha que nome legal, esse cara é Fisch. Essa é uma expressão que se usa muito no Nordeste. Quando você diz que alguém é Fisch, é porque é ouro de lei. Tá aí, Fernando. Respondi mais do que o que você me perguntou. Mas a água é magnetizada. Olha que coisa legal. Bom dia, mas a água é magnetizada. É. Ou não é? Não sei. A pessoa entra com o copo na mão e ela é magnetizada na hora em que a pessoa recebe o passe. O passista coloca a mão em cima do copo. Isso aqui é o caso que a dona Lúcia falou ainda agora. Respondido, naturalmente. Gosto muito de magnetismo. Qual livro comprar? Estou começando agora. Compre todos os de Jacó Melo. A gente não pode ser honesto. Eu brinquei porque a pessoa que fez a pergunta me fez a pergunta lá fora e eu já respondi. Ela disse, pode rasgar minha pergunta. Aí veio justo a pergunta. Não consigo, meu Jesus Cristo. Vá, dê um passe nela. Vai lá.
Achou? Miriam. Nossa. Miriam abduziu. Ela abduziu e depois... Pois é. É porque a nossa Lúcia é mágica. Você vê, ela saiu aqui, você... O senhor falou que pessoas de Campina Grande têm que devolver 290. Assim. Isso aqui é um casal que vai de Campina Grande a Natal. Toda semana. Quando eles não vão é porque aconteceu alguma coisa. Também são profissionais, trabalham e às vezes não dá para ir, mas vão. Não há possibilidade de formar um grupo em Campina Grande para esta finalidade, tanto há que eu já fiz seminários lá em 3 casas. Mas como é que eu vou dizer para as casas? Agora vocês comecem a fazer. As pessoas são livres, as casas são livres. Não querem, não façam. Eu não tenho como impor ninguém a fazer nada. Por isso que ontem eu usei um caminho aqui diferente. Sugiro aos enfermos, aos necessitados que cobrem. Porque se de repente pessoas necessitadas exigirem, as casas vão ter que pensar o assunto. Mas se está todo mundo quietinho... O que você vai fazer? Eu vou procurar sarna para me coçar? Mas de jeito nenhum. Então, que há possibilidade de formar? Só em Campina Grande já fiz 3 cursos. Fiz mais de 3 em 3 casas diferentes. Nenhuma das 3 implantou. Tem uma que tem um trabalho, mas é assim, não, a gente só atende um caso muito especial. Eu posso dizer, na nossa casa a gente só trabalha casos muito especiais. Quais são os casos muito especiais? Todos. Como é que você vai dizer para uma pessoa que está com a unha cravada que o caso dela não é especial? Você sabe a dor que essa pessoa está sentindo? Você sabe o risco que pode estar a partir de uma unha cravada? Quem sou eu para dizer que isso não é um caso especial? Um caso especial é quando a pessoa tem um câncer e vai morrer. Mas vai morrer mesmo? Vai. Então não é especial, esse já está resolvido. Ou não? Mas a solução é, então deixa. Se você diz isso sério, as pessoas dizem, nossa, esse cara é desumano. Não é desumano. Pelo contrário, eu estou sendo super-humano. Por que a gente não pensa no que diz? Só os casos especiais. Bom, se os casos especiais são os casos da sua família, então diga, não, só os casos que eu conheço. Pronto. Não diga que é por ser especial. Porque especial para mim, qualquer caso é especial, qualquer um. Uma pessoa com um dente doendo a noite inteira. Lógico que a gente não vai tratar por magnetismo, porque tem um tratamento muito mais eficaz e preparado para isso, que é a odontologia. Agora diga, essa pessoa de manhã cedo passei a noite acordada com o dente, olha como é que está isso aqui. Mas isso não é nada. Não é nada? Como não é nada? Olha, uma coisa que não é nada, que é da natureza. Eu até falei ontem aqui. O tal do TPM. Diga para uma mulher em TPM que aquilo não é nada, para você ver o que é que vai acontecer. E nem é doença, nem é tratável, nem nada. Você vai fazer o que com essa pessoa? Não, isso não é nada, não, isso passa. Passa com 3 dias, pois é, 3 dias. Em 3 dias eu lhe mato. Sei que isso depende mais da vontade do médium da cidade. Eu não diria do médium, não, depende da casa. Mas nada é impossível. Eu vou sugerir a pessoa que mandou a pergunta que vá lá para Campina Grande. E eu vou olhar para a pessoa que mandou a pergunta. Que ele está muito interessado em ajudar as pessoas, aí você vai para lá. Aí você chega lá sem planta. Não é uma questão de ser impossível. A questão é que as casas têm suas orientações. Quando eu falo assim, parece até que eu estou condenando o movimento espírita. Eu não estou condenando. Agora, estou chamando que a gente tem que refletir. Eu posso ter uma casa que não vou tratar de jeito nenhum magneticamente. Sim, é um direito da casa. Ela não quer, pronto, acabou. Agora, diga que não quer fazer. Agora, dizer, não, é porque a gente não tem trabalhador, é porque não tem espaço, não, é porque você está colocando objeções. Porque se você quiser, você faz. Não, mas não dá, porque se eu for abrir, eu vou ter que atender 300 pessoas. Ok, 300 não dá. Dá para atender 200 também não. 100, não. 50, não. 25, não. 10... Talvez dá. Então comece com 10. Agora, você dizer que porque não dá para atender 300, não vai atender nenhuma. Se um magnetizador estiver dando o passe, outro magnetizador poderá dar continuidade? Dar continuidade, sim. Na nossa instituição,
Eu falo muito assim na nossa instituição, porque nada melhor do que você saber que você faz. Porque se eu digo assim, sim ou não, e eu não... é apenas uma opinião solta. Lá na nossa instituição, se eu estiver aplicando um passe em alguém, e eu sentir que eu não estou conseguindo, por algum motivo, ou porque eu não estou tendo tato, não estou conseguindo usinar, não estou conseguindo uma boa relação com o paciente, tem um problema. Qualquer um dos nossos passistas tranquilamente sai da cabine e chama um outro e diz, por favor, continue aqui para mim. Não tem nada de mais isso. A gente vê isso na medicina, às vezes tem um cirurgião que está lá no meio de uma cirurgia, ele diz, isso aqui é complicado, se eu não sei fazer, ou dá para você vir me ajudar, chama outro, ou para ajudar ou para substituir. Qual é o problema? O problema nenhum, porque o foco é o paciente. Eu estou chamando outra pessoa, não é considerando que eu sou ou não sou capaz, é que ele precisa de algo melhor. E o algo melhor pode ser o outro. O que eu particularmente vejo com certa restrição é você, num único paciente, ficar 5, 6 pessoas lá mandando brasa. Por quê? A primeira regra do magnetismo diz que você tem que estabelecer relação magnética. Para 5, 6 pessoas estabelecerem relação magnética com o mesmo paciente, isso pode complicar o quadro. De repente você pode ter a sensação de que o problema é num ponto e está no outro, por conta de muitas influências energéticas no momento. E como é que a gente faz? Se uma pessoa está precisando de muito fluido, eu estou com pouco e não tem ninguém que me substitua, peça pessoas para lhe darem suporte energético. E não ao paciente, dá a você. Você seria como que um médium das energias da equipe. Então, em vez de todo mundo ficar lá com a mão em cima do paciente, direciona para você, já que você quer colocar as mãos, direciona para o passista. Ou então mesmo não precisa colocar as mãos, fica emitindo fluidos. Bom, estou aqui emitindo os meus fluidos, estou doando os meus fluidos, e o magnetizador vai aplicar. E o que a gente verifica quando faz isso sob controle? Imaginemos 5 pessoas emitindo fluidos para um passista que vai estar trabalhando com um paciente. No final você pergunta, quem foi que doou fluidos? Você vai ver que um doou mais. Você pergunta, por que tendo 5, um doou mais? Porque era aquele tipo de combinação ideal para atender a necessidade do paciente. Quando a gente tem muitos, a gente aumenta, não é pelo potencial energético que aumentou, mas é pela possibilidade combinatória. A gente tem mais condições de combinar perfeitamente uma energia. Mas isso não deveria ser regra geral, porque se você tem 6 magnetizadores, não seria melhor os 6 estarem atendendo mais gente do que ficar 6 para atender só um? Então a lei da lógica manda que a gente reflita sobre estas coisas. Magnetismo e mediunidade são parentes? São primos. Se você vê a proposta de Allan Kardec de que magnetismo e a ciência magnética e a ciência espírita estão na unidade, e quando a gente percebe ontem de que o magnetismo foi quem deu suporte para o perispírito e o sonambulismo para a individualização da alma, magnetismo e sonambulismo é uma só ciência. Magnetismo e espiritismo é uma só ciência. Como essas duas ciências lidam com o perispírito e o desdobramento da alma, estamos lidando com o fenômeno mediúnico. Allan Kardec ele foi tão ponderado na época que ele não chamou nenhum nome diferente para a mediunidade que não tenha sido efeitos e efeitos. Lembram? Ele qualificou a mediunidade em 2 tipos, 2 grandes grupos. Os efeitos inteligentes e intelectuais. Não era para ele ter dito efeitos espirituais? Ele optou por inteligentes. E o outro, efeitos físicos, fazendo referência a uma situação que ele não mencionou e que muita gente não entendeu por que Allan Kardec foi contra. Na Revista Espírita ele se posiciona contra. O quê? Animismo. Por que Allan Kardec foi contra o animismo? Pelo mesmo motivo que ele foi contra a possessão. O animismo, como filosofia e doutrina da época de Kardec, era uma doutrina em que tudo partia do homem e que não tinha nenhuma influência exterior. Allan Kardec não poderia aceitar isso, porque se ele aceitasse, ele estaria aceitando o materialismo como doutrina. O animismo no tempo de Kardec era a essência da doutrina materialista. Ele não concordava com ela. Então ele dizia efeitos anímicos, ele chamou de efeitos físicos. E o que é um efeito físico? É um efeito anímico.
sem o ranço da época. Porque hoje a gente entende o animismo como sendo uma produção do próprio indivíduo, mas sem descaracterizar de que ele também tem a sua essência espiritual. Então, o termo, depois de Kardec, ele se tornou comum, mas até o tempo de Kardec ele tinha uma conotação muito pesada, e Allan Kardec não concordou. Aí Allan Kardec chama mediunidades de efeitos físicos. Efeitos físicos têm a ver com magnetismo. Mediunidade teve efeito físico. Se você não entende o magnetismo, você não vai longe. Tem uma lâmina aqui ontem que eu passei por cima, porque eu achei que nem interessaria, mas já que fez a pergunta, uma lâmina de obras póstumas, em que Allan Kardec sintetiza uma mensagem de um espírito, que eu não me lembro agora qual é, em que ele diz assim: atualmente os médiuns de... como é que é o nome? Médiuns que preveem o futuro, eles são raros. Até aí, tudo bem. Motivo: porque esses médiuns precisam conhecer profundamente o magnetismo e o espiritismo. E aí a gente pensa assim, mas peraí, para eu saber o futuro, o que eu tenho que entender de magnetismo? Outra falha nossa, a gente acha que magnetismo só existe para cura. Questão 388 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec trata da relação interpessoal. E Allan Kardec faz a seguinte pergunta: os encontros fortuitos entre as criaturas, de onde vem a causa desses encontros? Se ninguém lê a resposta, eu garanto, se por acaso fosse aqui uma prova, vamos fazer aqui um teste espírita, cada um escreva a resposta, a gente ia ter pelo menos 80% das respostas dizendo: deve-se a processos reencarnatórios. São reencontros reencarnatórios. E os espíritos nem falaram em reencarnação nessa hora. Os espíritos disseram: o piloto desta ciência, é textual o que eu estou dizendo, o piloto desta ciência, ou seja, a ciência do encontro de pessoas, chama-se magnetismo, que um dia compreendereis melhor. Como a gente diz na gíria, dá para tu? Ele não fala de vidas passadas, não fala, diz que é magnetismo. Quer dizer então que não é problemas de vida passada? Pode ser. E ele está se retratando como agora? Através das leis do magnetismo. Sabe onde é que a gente vai? Que depois da 388 vem uma sequência de perguntas, só falando sobre esse assunto, inter-relação pessoal. Em nenhum momento os espíritos colocaram como débitos. Eles colocaram como necessidades de encontros. E que tem encontros que são profundos, mas que não tem nenhuma raiz reencarnatória. Onde é que você pode entender que você gostou de uma pessoa profundamente e você não tinha nenhuma experiência de outras vidas com ela? Onde é que está a resposta disso? No magnetismo. Que a gente poderia especificar mais um pouco. Lei de atração. Por que é que de repente eu odeio uma pessoa que nunca fez nada comigo? É de outra vida? Não, pode ser de circunstâncias. Por quê? Lei de repulsão. Magnetismo. Então quer dizer que se eu tiver uma repulsa muito grande com uma pessoa, entendendo o magnetismo, eu posso resolver isso? Pode. Como é que é? Quer dizer que uma raiva que eu tenho de uma pessoa, eu posso resolver com magnetismo apenas? Pode. E por que que ninguém nunca disse nada? Disse, está lá no Livro dos Espíritos. E como é que ninguém nunca fez? Ninguém nunca fez porque não quis testar, só por isso. Como a gente não testa magnetismo, veja o forte da resposta dos Espíritos. O piloto desta ciência é o magnetismo, que um dia conhecereis melhor. Pensemos em dois ângulos. Primeiro, Allan Kardec tinha 35 anos de magnetizador e era um bom magnetizador. E sabia o que fazia. Se os Espíritos estavam respondendo para ele, então eles estavam dizendo: o que você sabe de magnetismo ainda é pouco. Mas se eles estavam respondendo para todo mundo, eles estavam dizendo para nós que ainda teremos que conhecer melhor o magnetismo. Aí o que foi que a gente fez? Deixou de lado.
Olha que eu estou falando de uma coisa que a gente nem pensava. Onde é que você pensa que relações humanas? Existem nas antipatias magnéticas vínculos tão complicados. Nos seminários mais longos eu falo disso com mais detalhes. Mas é muito comum às vezes pessoas que se amam mesmo. Casais que têm um amor doido um pelo outro, mas que não aguentam se tocar. E cria um problema tão grave que eles se separam. E assim que se separam, começam a sentir a falta do outro, mas de uma forma avassaladora. E aí buscam de novo. E quando estão juntos de novo, não conseguem conviver. E não é porque tem zonas de atrito. A gente diz assim, olha, existe uma barreira entre nós dois. Isso é uma expressão comum. Existe uma barreira que eu não sei o que é. Um chega para o outro e toca no outro sem que o outro veja. Na hora que toca, o outro leva choque. Ai, meu Deus, o que é? Quer me matar de susto? Aí você está numa festa, chega outra pessoa, toca você. Oi, vamos. Aí o outro olha assim, mas por que quando eu lhe toco você se assusta e as pessoas aqui lhe tocam você não se assusta? Ah, eu sei lá, eu vou ter explicação para isso. E a pessoa já fica nervosa, sem razão. Por quê? Antipatia magnética, antipatia fluídica. O centro espírita ensina como é que resolve isso? Não. Tenha paciência. Jesus colocou no seu caminho para você superar. É só o que a gente ouve. Se você se separar, você vai passar para o outro lado um compromisso em débito. Ah, é tão bonito. Por que você não vem e fica com ele? Não, porque ele foi feito para você. Para mim mesmo, essa coisa, mas de jeito nenhum. E é muito comum, olha como é que eu vou dizer, olha como uma coisa complicada. É muito comum esses casais fazem todos os tipos de exame, está tudo perfeito, mas não conseguem gerar filhos. Onde é que está essa explicação? Ah, porque noutras vidas abortaram. Nada de outra vida apaga outra vida. Vamos ver nessa, o que está acontecendo? Barreiras magnéticas que impedem. As antipatias magnéticas, quando se aproximam um campo do outro, conflitua. Tão forte às vezes são esses conflitos que nem as leis da matéria conseguem ultrapassar. Como é que a gente resolve isso? Da próxima vez que eu vier aqui em Itapira eu explico. Ah, vocês também? Não, a Rede Globo faz isso quando termina, está no bom, ele passa para o outro dia e ninguém reclama. Por que eu tenho agora? Não, deixa pra lá. Mas aqui ninguém tem problema. Para que eu vou ensinar? A gente só ensina quando a gente sabe que... É, né? Não, mas olha, para fechar o assunto. Eu tenho um campo conflitante com o seu. Vamos pensar apenas magneticamente. Esqueça qualquer outro tipo de coisa. Só magnetismo. Por que é que eu estou conflitando com você? Porque os nossos campos magnéticos são antagônicos. Então, você veja que o raciocínio é básico. É diferente do meu energético. Você tem dificuldade de perceber isso. Quando uma pessoa olha para uma planta e a planta murcha, a gente diz, fulano tem um olho mau. Olho gordo, olho de regime. Pode dar de ti fruto algum. Pense no olho gordo. Diz que instantaneamente a figueira diz que ele foi, acabou-se. E já, a gente, meu Deus, do impróprio. Não questão se ele fez mal ou não. Ele emitiu em minha casa. O que acontece? Fluido incompatível e mirou-se ainda. Coisa, muitas vezes congestionado ou ele mostrou se mau direcionamento. Então, minha vontade. O que eu posso? É quando você está já gordo. Então, um olho gordo. Uma pessoa que tem olho gordo, ela tem um potencial. Ela pode transformar o olho que todo mundo morre de medo. Ai, fulano não gosta que venha aqui em casa porque quando vem, pois se você aproveitar aquela energia, você direciona ela para a cura. A pessoa tem potenciais que não está utilizando. Quando ela direciona, fulmina, porque são potenciais muito grandes. A questão é que a gente não se prepara para fazer esse aproveitamento. E aí, qual é o resultado? A gente condena todo mundo que mata nossas plantas. A gente não quer nem ver. E se você não quer nem ver, esse potencial vai ficar acumulando. Onde quer que ela chegue, ela vai despejar.
Então, o que é a lei magnética? A lei magnética é fazer aprender a lidar com o uso dessas energias de forma positiva. Estou com um antagonismo com uma pessoa. O meu padrão magnético não combina com o dessa pessoa. Na hora que a gente entra um na zona do outro, conflita. Por quê? Porque tem uma barreira energética. Cada um de nós somos campos. Tem pessoas que você abraça e você sente que eu estou abraçando porque eu tenho que ser educado. Mas você, se possível, você saia de perto. Tem pessoas que você abraça e você diz, olha, por mim eu não desagarrava tão cedo. Porque você sente uma complementariedade energética. E eu nem conhecia nem antes do abraço, nem depois do abraço. Mas por que com uma pessoa eu abraço e acho bacana, e com outra pessoa eu não acho? Por que eu recebo passe com uma pessoa que todo mundo gosta, mas eu não me dou bem? Mas eu me dou bem com o passe de uma pessoa que ninguém quer tomar com essa pessoa. E eu me sinto bem. Por quê? Por conta de combinações energéticas. Vamos para o passe. Eu vou aplicar um passe. Primeira regra do magnetismo, entrar em contato com o paciente. Entrar em relação. Contato quer dizer em relação. Você vai se aproximar do paciente e vai tentar sentir como é que você está em relação a ele. Se você, ao tentar aproximar a mão, você sentiu alguma coisa ruim, normalmente, não é regra geral, não é regra absoluta, mas é uma regra geral, você se aproximando de um paciente, você começou a sentir coisas estranhas, pode ser que seja uma antipatia magnética. Se você insistir em meter fluido ali, tem duas possibilidades. Ou ele recebe o fluido e fica se sentindo desconfortável, ou esse fluido todinho retorna para você e você está perdendo tempo. Então, o que os magnetizadores disseram? Primeira coisa, tente entrar no clima. Para nós espíritas fica mais fácil. Por quê? Porque além da gente poder conhecer a técnica, a gente ainda tem a oração, a indução. Lá na nossa instituição, durante muito tempo, nós aplicávamos o passe, o magnetizador ficava na cabine, fazia a sua prece e começava tudo em silêncio entre os dois. Mas teve alguns magnetizadores que preferiram fazer uma prece em voz alta. Então entra o paciente, como são cabines individuais, então você vai, vamos fazer uma prece. Eu vou fazer aqui uma prece, você procura me acompanhar. Deus, Jesus, bons amigos, e vai a prece. Como a gente tem a entrevista, depois a gente vai, mesmo sem perguntar. Eu prefiro receber passe com uma pessoa, porque o da semana passada fez uma prece que eu fiquei relaxado. E esse outro não falou nada e eu fiquei esperando, quando eu vi ele já estava fazendo. Ou seja, a prece predispõe você a um relaxamento, que é como a gente diz convencionalmente, mas nesse relaxamento facilita o ajuste de zonas de aproximação, de zonas de refinamento. Então, hoje lá no Leão, todo magnetizador faz uma prece a cada vez que vai fazer um passe. Porque como você vai fazer de forma individual, então você, apesar de que tem toda uma preparação antes, mas na cabine a gente ora. E eles adoram isso, mesmo os não espíritas, porque eles ficam melhor. Por outro lado, facilita o contato, a relação fica mais fácil. Quando você consegue fazer uma relação, significa dizer, cheguei na casa de alguém, bati à porta e a pessoa lá dentro diz, quem é? Eu digo, sou eu. Eu quem? Eu, Jacó. Jacó? Sim, eu vim trazendo uma encomenda. Ah, tá bom, só um minuto. E você abre a porta. Se você me reconhece como uma pessoa desconhecida, você recebe o pacote na porta, diz obrigado e fecha. Se a pessoa é querida, não, entra aqui, vai tomar aqui um cafezinho com a gente. Não, sente. Você vai comer, como é mesmo o nome, Leandro? Vai comer o quê? Uma cuca. O pessoal de Valinhos fez essa surpresa para eu, Leandro e José. A gente chegou à porta, eu fui só buscar uma encomenda. Não, mas vocês vão tomar um café. Não, não quero. Aquele não quer assim, sabe? Eu não quero. Sabe? Aquele não quero convincente. Não, mas é um café caseiro. Foi bom porque tenho eu que sou ousado, não é que eu sou desinibido, eu uso a ousadia para encobrir minha timidez. O Zé estava ali sem saber, tinha acabado de me conhecer, Zé ainda não sabia como era, se ia ou se não ia. Se eu fosse, eu vou. Zé ficou naquela, se ele for, eu vou. E Leandro disse, eu acho que eu vou ficar aqui fora, né? Porque é o jeito dele. Mas ele terminou entrando, entrou todo mundo frio, ele ia ficar do lado de fora, não, entrou os três.
Aí a gente sentou, aí por tudo, eu me sento na primeira cadeira, Zé senta na outra, e não tinha a terceira cadeira. Leandro ficou assim, eu devia ter ficado lá fora. Era mais negócio eu não ter entrado. E aí ali tomamos um café, aí arrumou a cadeira para Leandro fica ali, aí serve, eu começo a me servir logo, para mostrar que eu sou da casa. Aí Zé foi entrando, e o pobre do Leandro, ele olhava assim para as coisas, fazia, não. Eu digo, coitado, o rapaz é tímido demais. Aí tinha uma tal de uma como é o nome? Uma cuca. Eu nunca tinha visto aquele negócio, eu tive até um medo assim. Aí eu digo, eu vou provar. Mas foi uma das comidas mais gostosas que eu comi na minha vida, de massa, foi essa tal dessa cuca. E eu comi a cuca, eu digo, Zé, olha isso aqui. Ele diz, isso deve ser bom. Mas Zé já foi firme. E Leandro só olhava. Não, eu gosto mesmo é de um pãozinho francês. Eu digo, esse cara não sabe o que está perdendo. Aí já estava no finalzinho, eu digo, eu vou salvá-lo. Eu digo, Leandro, só prova aqui. Aí coloquei um pedacinho para ele. Mas no que eu virei para olhar, que eu olhei para lá, a cuca já tinha evaporado. Era uma cuca espiritual. Aí ele queria mais, mas aí já não dava mais tempo, porque a gente ia embora. Eu digo, acho que é pouco. O pessoal tímido é bom por isso, que fica só no quero. Né? Mas agora no sério, quando você chega, é conhecido e é bem recebido, a pessoa abre a porta e convida você para entrar. Em magnetismo é exatamente assim. Se você não consegue estabelecer a relação, a pessoa diz, não, pode ficar aí que eu não lhe conheço. Se você começou a estabelecer a relação e já apressa para fazer o passe, é como ele diz, tá bom, pode deixar o pacote aí na porta, nem abre a porta. Se você melhorou a relação, ele abre a porta, recebe o pacote, mas fecha a porta e deixa você lá fora. Se você conseguiu entrar na relação, aí ele escancara. Mas de que porta eu estou falando? Do ser físico e espiritual. Se você não estabelece essa relação, fica tudo complicado. Então, é bom que a gente aprenda isso. Isso é magnetismo puro. Voltemos para o nosso caso de antipatia magnética. É o meu ser que eu amo, com quem eu convivo, mas eu não consigo me afinizar. E não tem motivo. Que às vezes tem motivo, às vezes a pessoa é grosseira ou brinca demais, sei lá, qualquer coisa. Às vezes a gente tem motivos para não estar muito bem com o parceiro, mas tem relações que você vê amor profundo desde que estejam distantes. Aproximou, desgraça vem junto. Isto é muito conflitante, porque a gente não sabe lidar com isso. Então temos o quê? Dois campos antagônicos. Eu estou com o meu paciente aqui na minha cabine. Eu estou sentindo dificuldade de ter relação com ele. O que eu faço? Tentei, não consegui. Meu primeiro passo qual é? Messias, despeça. Aí você despeça várias vezes. Depois que dispersou várias vezes, você tenta de novo. Você já vai ver que quando você tentar, você já sente um outro campo, já é uma outra energética. Se não é a suficiente, você dispersa mais. E quando eu falo disperso, você tenta dispersar em várias zonas. E a primeira zona que você dispersa eu vou descer aqui só para deixar a coisa mais fácil. Vamos imaginar que eu vou aplicar a passinela aqui. E eu vou tentar entrar em relação. Cheguei nessa distância física. Quando eu ponho minha mão aqui, eu digo, nossa, o negócio está ruim. Já aqui está ruim. Minha primeira dispersão é nessa distância. Porque aqui eu já tenho o sinal de que a relação não é boa. Então eu posso até me afastar um pouco e vamos dispersar. Lembrando que a gente tem coronário e esplênico. Tá? Como eu não vou ficar, joga microfone para cá e para cá, eu estou fazendo só aqui na frente. Mas a gente vai ter que também dar uma dispersada aqui e aqui. Ok? Dispersei algumas vezes e venho de novo tentar me aproximar. Eu digo, bom, já não está tão ruim. O que é estar tão ruim? Para umas pessoas é calor, é frio, é choque, é repulsão, é sucção, mas é desconfortável. O importante é que lá dentro você está sentindo desconforto. Esse desconforto é que diz que a coisa não está boa. Você dispersa mais um pouco, tenta. De repente, numa dessas tentativas, diz, agora eu estou bem. Então agora nós nos refinamos. Fizemos o que os magnetizadores disseram. Isso na prática do passe. Mas eu estou com a minha mulher e não estou conseguindo ficar bem com ela. O problema é o mesmo.
O que eu devo fazer com a minha mulher? Disperso. Como assim? Dispersa. E depois, ela dispersa você. Ou vice-versa. Como assim? Eu brinco muito quando eu falo isso, e as pessoas às vezes dizem que é uma brincadeira de mau gosto. Mas como eu sou de mau gosto mesmo, eu continuo dizendo. Uma das coisas que o homem mais gosta no mundo, eles não sabem nem porquê, e eles dizem que não gostam. Aqui estão todos eles aqui para dizer que a minha teoria está certa. É massagem. A mulher vai fazer uma massagem, não, ele diz, não, vai para lá, não quero não. Se ela for para lá e não fizer, ele vai reclamar o resto da vida. Ele diz que não quer, mas quer. No dia que você acostuma a fazer massagem nele, e no dia que você passa um tempo sem fazer, ele olha para você e diz, você está muito diferente. Não, mas eu não estou, não, tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é. Sabe, ele está querendo pedir massagem, mas ele não pede. Homem às vezes tem umas idiotias, né? Você quer uma massagem? Peça uma massagem e acabou. Mas aí está lá. Se você disser para o homem, eu vou fazer uma massagem em você, ele diz, não, vá para lá com esse negócio. Mas se você disser que você aprendeu na Ana Maria Braga uma massagem tailandesa, aí ele fica doido para saber o que é isso. Você põe um nome assim, tailandesa, japonesa, havaiana, inventa um negócio de outro país, que aí ele aceita numa boa. Do Paraguai não, porque é falsificado, né? O Paraguai é uma restriçãozinha básica, apesar de que quem não conhece o Paraguai precisa conhecer. A falsificação é muito mais no que dizem do que no que é. Mas aí você pega a pessoa, não é num centro espírita, lógico. Imagine o caso, que para mim foi a primeira vez que eu coloquei isso na prática, foi com um casal em que o marido não era espírita e não queria nada com espiritismo. E ela então disse, como é que eu vou fazer? Diga para ele que você vai fazer uma massagem tailandesa. Ah, mas ele vai perguntar onde você aprendeu. Diga que aprendeu num livro, diga qualquer mentira que ele aceita, porque ele quer a massagem. E aí você começa fazendo massagem mesmo. Como? Aperta, começa a apertar. O homem diz que não gosta não, que dói, mas ele adora. Aperta, aperta o infeliz. Dá uma machucada nele. Mas como se diz no Nordeste, não permita saliência. Aí só, né? Tem gente aqui que está se divertindo com a história, né? Você vem fazendo massagem, faz massagem. Aí num dado momento, aí você começa agora a fazer a massagem por toques suaves. Então ele está de costas, que é bom começar com ele de costas. Se for uma mulher, no homem. Põe ele de costas. E aí você... O que, meu amigo? Nada, né? Aí você vem tocando com as pontas dos dedos assim, nas costas dele, mas com rapidez. Mas tocando nele. Para ele não pensar que é uma coisa espírita. Porque os não espíritas, eles ficam invocadinhos. Aí depois que você fez isso, aí você começa a fazer agora dispersivos. Alguns vão dizer assim, mas espera, o que é que você está fazendo que não está me tocando? Ele diz, é tailandesa, fique calmo. Não fale em passe de jeito nenhum, não fale em espiritismo. Deixa o caba quieto lá e faz a tailandesa lá nele, sem tocar. Essa parte é fácil porque ele está de costas. Quando termina, ele já quer acabar com a massagem. Não, senhor, desvira. Aí vai ficar de cima. Aí a mulher tem que ser firme, porque o homem é saliente. Aí você começa a apertar, mas só aperta só em alguns lugares. Se ele começar com saliência, você aperta com força para doer. Né? Qualquer coisa é a tailandesa. A desculpa é essa. Aí aperta, depois alisa rapidinho, depois vai para o dispersivo. Na realidade ele nem sabe, você está fazendo técnicas dispersivas nele. Aí vem a parte mais difícil de todas. Agora você vai fazer em mim. Ah, o homem não quer fazer, mas de jeito nenhum. Porque o homem, depois de receber uma massagem, o que ele quer mesmo é um copo d'água. Mas você vira ele ao contrário, você se vira e manda ele fazer. Ele vai querer parar em 2 tempos, ou vai querer ficar parando em algum ponto, não deixe. Ele diz, não, eu quero a tailandesa, do jeito que eu fiz em você. Faz as costas e depois faz na frente. Mas o que é importante não é a massagem, não é o aperto, são os dispersivos. Depois que um casal que tiver uma grande dificuldade de relação magnética, fizer isso ali umas 6 vezes seguidas, que pode ser todo dia uma vez, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, mas depois de umas 6 vezes, você vai ver que são 2 pessoas totalmente diferentes uma com a outra. Porque a gente começa a refinar as zonas dos campos energéticos.
Nossa, mas e esse casal que eu dei o exemplo, eles já estavam casados há muito tempo, jovens. Um casal que quando você via eles conversando de longe, era a coisa mais linda do mundo. O olhar de amor de um para o outro. Mas não conseguiam ficar perto. E já tinham pensado em se separar 2 vezes, seriamente. Chegaram a conversar para se separar. Iam se separar sem nenhum motivo. Simplesmente não conseguiam estar perto. E eu fui indiscreto o suficiente em perguntar: e quando vocês precisam ter relações sexuais, como é? Perguntei a ela, porque ela era espírita, ela estava no seminário e ela era quem estava me levando, porque eu estava hospedado na casa deles. Ela disse: Jacó, é difícil começar. Eu digo: mas por que vocês não têm um sinal, um código? Ele disse: não tem sinal nem código que resolva. O problema é que quando a gente vai tocar um no outro, cria uma repulsão. Mesmo quando você está querendo e sente que ele está querendo, mesmo assim. Ou seja, veja aonde chega a reação magnética entre 2 campos antagônicos. Figura principal: não tinham filho. Não tinham. Não conseguiam. Os 2 fizeram todos os exames. Eram perfeitamente normais e compatíveis. Não conseguiam gerar nada. 2 meses depois que eles fizeram essa terapia, a mulher engravidou. E não era terapia para engravidamento, não. Era somente para livrar a barreira magnética. Então, isso está lá na questão 388 do Livro dos Espíritos. Quem é o piloto dessa ciência? O magnetismo. Quer dizer que então pode ter 2 pessoas que não têm nenhum passado complicado, mas que agora não se entendem de jeito nenhum? Pode. Qual é a lógica? Magnetismo. Você tem um campo de atração muito forte, porque se amam, um simpatizou com o outro, um atraiu o outro, mas quando se aproximam do outro, vem o desastre. Quantos casais neste mundo de meu Deus não já se separou e sofre até hoje por conta da separação? Os 2. Porque sente que está faltando o outro, mas não consegue ficar perto do outro. Pode ter certeza absoluta, campos magnéticos antagônicos. A gente estuda isso? Não. E por que a gente não estuda? Porque a gente abandonou o magnetismo. Agora pense num casal que poderia ter tudo para viver bem e perdeu uma grande oportunidade numa encarnação inteira, simplesmente porque nunca ninguém lhe deu uma luz sobre essa hipótese. Não, mas isso é quase mágico. Quer dizer que a pessoa só alisou a outra e já ajustou tudo? Pois é, às vezes é tão simples. E por que a gente não aprendeu isso antes? Acho que dá para vocês entenderem porque cada vez mais eu sou fascinado com o magnetismo. É uma ciência tão ampla, tão vasta, tão rica. E a gente fica perdendo tempo o tempo inteiro. Nem aplica na casa espírita, nem na própria vida, nem em momento nenhum. Você não gosta de uma pessoa e nem ao menos analisa isso racionalmente. Põe dentro do racional. Deixa eu ver energeticamente o que está acontecendo. Não é sair agora com um aparelhinho medindo campos ou querer levar o negócio para um mundo esotérico. Não, é o mundo real. Nós somos do mundo real. Eu trabalho até 14 horas por dia. Muito bem. Eu às vezes trabalho mais, mas tudo bem. Quando uma pessoa está trabalhando e à tarde parece que a pilha descarregou e vai dormir e já acorda cansada, tem a ver com perdas de suas energias vitais? Tem. Tem pessoas que podem trabalhar 18 horas por dia e não tem absolutamente nenhuma perda. Características pessoais e níveis de satisfação com o que faz. São 2 realidades que existem concomitantemente. Tem pessoas que trabalhando 6 horas por dia já se esgotam. Não precisa ser 14 horas. O problema é que nós criamos um padrão que a pessoa que só trabalha 6 horas por dia a gente chama de preguiçoso. A gente nunca respeita o padrão do outro. Eu sou uma pessoa que hoje durmo 6 horas por dia. E até hoje eu ainda não me acostumei. É pouco. O meu organismo pede mais. Mas eu termino não tendo como. O que acontece? De tempos em tempos, eu tenho que tomar remédio para dormir, para passar 2 noites. Tomo remédio 2 noites para dormir, procuro tomar remédio natural.
Mas eu passo 2 noites dormindo muito. Dormir muito significa dizer dormir 8 horas. Para poder eu me recuperar. Vejam bem, eu vim para cá na sexta-feira. Saí sem dormir. Não dormi no avião. Chego aqui de manhã, às 8 horas, 8 e pouco, a gente está no hotel. Daqui que eu escureça tudo, eu relaxo e vá dormir, eu dormi ali 1h30. Saímos para almoçar. Voltei à tarde, dormi bem, dormi mais 1h30. De noite fiz a palestra, fomos depois jantar, fui dormir. No outro dia, às 8 horas da manhã, eu já estava pronto lá. O José já estava me pegando. Se eu fui dormir às 2, significa dizer, às 8 horas eu já estou pronto, então eu me levantei às 7, dormi 5. De ontem para hoje eu dormi menos de 5. Então vai indo, vai indo. Chega uma hora que eu estou sem energia. Mas porque eu estou perdendo energia? Não, porque eu não estou dando o descanso que meu corpo precisa. Então eu não posso culpar a perda de energia. Mas tem pessoas, e tem dias inclusive, que eu até durmo bem, mas o dia para mim é suficientemente desgastante. Quando eu aplico passes na quarta-feira lá no Leão, eu costumo, depois que eu saio de lá, não querer ir para canto nenhum. E foi difícil até acostumar minha mulher com essa ideia. Porque às vezes, toda a vida que a gente saía do Leão, ela queria aproveitar, passar no supermercado, comprar mais isso e comprar aquilo. Até que um dia que eu disse para ela, eu disse, olha, não tem problema. Você vai no carro e eu vou pedir uma carona. Não, mas como é que eu vou sem você? Bom, você quer ir comigo, então a gente vai à noite. Porque depois que eu saio daqui, eu quero me deitar. Não é nem dormir, mas eu preciso me deitar. Se eu não fizer isso, eu fico descompensado e não adianta, porque eu não vou ficar descompensado um dia. Eu vou descompensar 2, 3 dias. Então, eu não posso dizer que é uma perda energética porque eu trabalhei ou não. Ali sim, porque eu estou aplicando passes. Eu estou sentindo que eu estou perdendo, estou doando. Mas eu não posso dizer que quem perde energia porque trabalha 14 horas, só isso é suficiente. Pode ser que seja, mas pode ser diferente. Eu preciso tomar diurético todos os dias. Eu tomo diurético de manhã. Então eu venho fazer um seminário. Normalmente eu passo o seminário o dia todo, como eu passei ontem aqui. Ninguém me viu ir ao banheiro e eu tomei água o tempo todo. Aí alguém pode perguntar, e para onde é que foi esse líquido? Se você tomou um diurético, os rins são forçados a expulsar e não foi para canto nenhum isso. Para onde é que foi esse líquido? Ele está sendo processado o tempo inteiro que eu estou falando, que eu estou dirigindo. Eu estou queimando energia, tanto a fisiológica quanto a energia vital. Então eu preciso muito de água, não só pela garganta. Eu preciso de água, porque se eu não tomar água, daqui a pouco eu sinto que eu começo a decrescer. Quando a gente termina, chega no intervalo, todo mundo vai no bolo, no biscoito. Eu não quero. Eu quero um chá, ou um café, ou uma banana, por exemplo. Aí eu me reenergizo. É a minha característica. Agora eu vou querer que todo mundo seja igual a isso? Não. Então cada um tem sua característica. Vocês ficam reclamando, e com razão, de que ficar sentado esse tempo todo cansa. Ok, eu vou chamar no próximo intervalo, vai ficar todo mundo em pé 1h30, igual eu fico aqui. Aí vocês vão ver o que é que cansa mais. Mas eu não reclamo. E não reclamo não é porque eu não sou de reclamar. Eu não reclamo porque eu estou aqui, estou numa boa. Estou tranquilo. Para mim não me pesa de jeito nenhum ficar aqui 1h30, 2 horas em pé falando. Não me pesa. Mas eu sinto que eu perco energia. E às vezes num auditório assim, porque existem pessoas que elas são sugadoras naturais. E de repente, às vezes eu estou fazendo uma palestra, ou um seminário, e aí eu sinto que eu estou perdendo energia muito rápido. E eu estou ficando sem energia. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Por experiência já, aí eu começo a olhar discretamente, eu só olhando de um por um. E vou falando e vou olhando para todo mundo. Até que eu cruzo com a pessoa que está me sugando. Quando eu cruzo, aí eu entro no sistema de defesa, automaticamente. Vocês viram que ninguém aqui me sugou, porque senão esse fato tinha acontecido. O que é que eu faço? Vamos supor que o meu amigo aqui é o meu sugador. E desde ontem ele estivesse me sugando. Eu aqui, no meio do nada, eu faria assim. Eu quero até fazer aqui uma explicação. Pegava a cadeira, colocava aqui. E dizia, vem aqui, sente-se aqui. Do nada, eu estou falando aqui das minhas baboseiras, e de repente eu pego uma cadeira e chamo uma pessoa da plateia e venho para cá. Aí ponho ela aqui e começo a fazer dispersivos. Sem explicar nada. E eu mando um monte de dispersivos nela. Depois de um bom tempo de dispersivo, pronto, pode voltar. Bom, continuando onde nós estávamos, e eu não comento nada disso.
Ou então eu digo uma brincadeira tal e fica por isso. Na realidade, meu mecanismo de defesa, ele estava me sugando, ele está se congestionando, mas a natureza dele absorve, porque eu não sei qual é o princípio, mas essas pessoas sugam, não introjetam, nem se congestionam. Não sei porquê, mas isso é um fato. Mas na hora que eu peguei ele aqui e despecei bastante, eu retorno para mim mesmo a energia que ele me roubou. Primeiro ponto. E a partir daqui eu fico atento. Quando eu sinto qualquer coisinha, eu já olho. Olho, respiração diafragmática, trava. Ele já não me rouba mais. Quem foi que me ensinou isso? A prática. A prática junto de toda a estrutura teórica do magnetismo. Alguém está me roubando. Se alguém está me roubando, eu tenho que pegar de volta, porque ele está roubando desnecessariamente. Trago de volta e agora eu me previno para que ele não roube mais. Só que isso é uma prevenção, à medida que você vai fazendo, naturalmente, você faz naturalmente. Quando eu sinto que alguém está me tirando energia, mas é pouca, e que pode me descompensar, eu começo a fazer respiração diafragmática. Estou falando aqui, de vez em quando a gente faz assim, nossa, meu negócio está... Aí, isso já foi uma defesa. Jogo o ar aqui embaixo, seguro um pouquinho e libero. Já evito que alguém continue me puxando muita energia. Porque eu estou precisando da energia para fazer o curso. Se eu deixar, por exemplo, um caso como esse mais forte, vamos que começou ontem de manhã, até a hora do almoço eu poderia aguentar, talvez. De tarde eu não teria mais condições de continuar, porque eu não teria mais energia. E fica difícil, como é que você vai explicar para as pessoas que você está sem energia para continuar? Então, eu tive necessidade de aprender. Só que isso é magnetismo que se aplica no dia a dia. Não tem nada a ver com casa espírita. É no dia a dia. Mas se a gente não aprendeu o magnetismo nem para casa espírita, como é que a gente vai aplicar no dia a dia? Então, isso tudo é para mostrar como o magnetismo é muito grande. Como a gente tem muito o que aprender, muito o que estudar, muito o que viver. E viver muito melhor. Eu digo, e algumas pessoas parece que ficam incomodadas quando eu digo que eu sou um homem feliz. Ah, mas a pessoa não pode dizer que é feliz. Num mundo de desgraça desse, você é feliz? Pois é, num mundo de desgraça desse eu sou feliz. Porque se eu for infeliz, eu vou ser apenas mais um desgraçado e eu não estou ajudando em nada. Eu ajudo com a minha felicidade. Ah, mas não lhe dói ver uma pessoa sofrendo? Dói, mas eu continuo feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar feliz. Quando alguma coisa me tira do sério, na primeira oportunidade que eu penso, não vale a pena, eu mudo. Um dia eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita, lá em Natal, e como é perto, eu me dei ao trabalho de sair meia hora antes. Quer dizer, era super, 10 minutos eu estaria lá. Só que quando eu saí por conta da Copa, as ruas estavam os trânsitos todos trocados e congestionados. Por onde você ia estava congestionado. Eu digo, nossa senhora, vou chegar atrasado. E queria ir por um outro caminho, travado. Vou chegar atrasado. E aquilo foi me tomando de aflição. Vou chegar atrasado. Como é que vai ser? Eu vou chegar atrasado. E eu comecei a ficar desesperado no carro. Como é que eu ia chegar atrasado? De repente, calma, Jacó. Tire uma palavra da sua frase. Qual? Atrasado. Como assim? Eu vou chegar. Ponto final. Porque na hora que você diz eu vou chegar atrasado, você está dizendo que o seu foco é atrasado. O seu foco tem que ser chegar. Você vai chegar. Atrasado é circunstancial. Esqueça. Eu ri ali, eu digo, nossa, realmente eu vou chegar. E vou chegar. Nisso abre um carro, eu dou uma driblada aqui. Cheguei quase que imediato. Se eu ficasse no vou chegar atrasado, eu poderia fazer uma bobagem, entrar num outro caminho pior, bater num carro. Eu vou chegar. Às vezes a nossa vida depende apenas desses pequenos ajustes. O magnetismo também. Um dispersivo às vezes resolve um mundaréu de problemas. Ah, pô, isso aqui é muito difícil. Não, isso aqui eu vou resolver. Não, e se não resolver, eu vou fazer o melhor possível. Se alguém me procurar em casa para aplicar um passe, eu posso aplicar em casa? Pode. A não ser que o diretor do centro esteja lá e diga que você não pode. A casa é sua, o passe é seu, você aplica em quem você quiser.
Se a pergunta fosse, você acha que é conveniente? Aí a resposta seria diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. Em alguns casos, pode ser conveniente. A pessoa está desesperada. Reunião no centro só tem daqui a 2 dias. Não tem quem socorra a pessoa. É conveniente que você socorra. Não, a pessoa chegou na sua casa porque ela não gosta de ir ao centro espírita. É mais cômodo para ela. Não aplique. Deixe que ela procure o centro. Então é uma questão de bom senso. Pode, mas não é tão simples, porque nós temos atavismos. Você vê, você tem boa visão. Tem? Você lê Braille? Não. Por que você não lê? Porque você não tem esse sentido desperto. Se você cegar, você vai descobrir que você pode ler com toque. Até lá, você não tem para que fazer o toque. Então, eu tenho as minhas mãos, eu tenho tudo. Eu posso dispersar com isso naturalmente. Não, eu vou segurar minhas mãos e vou dispersar com a mente. Você chega, mas é um exercício mais longo. Você está saindo da sua disposição natural para uma ou outra disposição. É possível? Sim. Nem sempre é conveniente. Ok? Pode ficar em casa. Eu vou ler mais uma e vamos para o intervalo. Eu sei que eu não respondi todas as perguntas, mas eu respondi muitas outras que não fizeram, não é verdade? Só essa da massagem lá já valeu, né? Já valeu o curso. Fala sério, já valeu o curso. Aí eu sei que depois vai vir pergunta, não, mas se for um colega de trabalho, como é que eu vou fazer? Aí o problema é seu, você faça as adaptações se vocês quiserem. Não, porque vai aparecer, toda vida que eu falo nisso, quando eu chego nos intervalos, a pessoa, mas Jacó, é um amigo de trabalho que é complicado, é o meu professor. Eu digo, isso aí agora você quem vai descobrir como vai massagear. Não ponha eu no meio da história, não. O magnetismo é adquirido ou é inerente ao ser? Eu, para estar vivo, eu tenho que ser um ser magnético. Se você está encarnado, você é um ser magnético. Então todos nós temos magnetismos. É inerente, todo mundo. Tem pessoas que só funcionam, não é só funciona aqui não no sentido absoluto, mas praticamente só funciona no sentido centrípeto. Só consegue manter-se a si mesmo e energizar para dentro. Essas pessoas têm dificuldades de exteriorizar o fluido quando querem ajudar alguém num processo de tratamento de cura. Tem pessoas que têm as suas componentes centrífugas muito acentuadas. Quer emitir um fluido, emite com facilidade. Esses são os magnetizadores, que a gente chama magnetizadores potenciais. São aqueles que quando exercitam rapidamente vão. Mas não quer dizer que o outro também não possa. Muitas vezes você é um magnetizador de pouco potencial, mas o tipo de energia que você produz é tão eficiente que é melhor do que outros que têm um grande potencial. Então nem aí a gente não pode dizer você não pode e você pode. Todo mundo pode. Agora tem alguns que vão ser mais eficientes. E para fechar a questão, tem coisas que no meio espírita fica mais difícil ainda da gente aceitar. Porque ontem quando eu falei que todo passe é igual, que isso não é real, teve gente que se incomodou. De Jacó, você agora criou uma complicação para mim. Foi bem assim que eu ouvi. Porque como é que eu vou fazer com a fila da Lúcia? Eu digo, pois é, o problema não é meu. É porque o igual de Lúcia é mais igual do que o igual dos outros. O problema é só esse. Ou então, eu tenho que admitir de que tem potenciais diferentes. Potenciais, manuseios, intensidade de doação e, sobretudo, é aqui onde a gente não percebe, o tipo de fluido. Basicamente, as pessoas usinam os magnetizadores de uma forma geral. Pelo menos 85% ou mais usina para doar no gástrico. Quase todo magnetizador é doador gástrico. Como é que eu sei que eu estou doando energia? Quando você começa a aplicar um passe, começa a sentir isso aqui rodar, entrar, estufar, pulsar, dar as sensações de arroto, é sinal de que o gástrico está em ação. Isso é a maioria. Bocejo pode ter ou não relação. Não é um sinal. O bocejo a gente tem muito mais garantia. É o seguinte, você entra numa igreja, você é espírita, mas você entra numa igreja católica para um casamento. Aí você vai ver que lá na igreja, aí você começa a abrir boca. Não, mas peraí, eu não estou no centro espírita. Ah, mas eu hoje eu sou uma autoridade, fui chamado para ir a um culto evangélico. Você chega lá,
ou você anda com sono atrasado, que é a primeira causa fisiológica, ou você está captando a energética do ambiente. Locais como igrejas, locais de oração, locais de meditação, eles têm a ambiência energética diferente. Quando você entra nessas ambiências, você começa a sentir que tem um outro padrão vigorando. É como você está numa cidade nível do mar e você vai para uma cidade como do México, que você está a 3.000 metros de altura. Você tem oxigênio? Tem, só que lá é rarefeito. Então você tem que mudar quantidade de alimentação, tipo de exercício, até se você se adaptar. Você tem tudo, mas é tudo diferente. É a mesma coisa, você chega num centro espírita. Agora, tem centros espíritas que são engraçados. Eu fui num centro espírita em São Paulo, capital, e quando eu entrei, estava um ambiente assim que eu digo, tem alguma coisa estranha. E eu não sabia o que era. Estava todo mundo sentadinho, tal, uma luzinha bem escurinha, um negócio todo. Se me dissesse assim, a gente está numa boate, eu dizia, estou. Porque era bem parecido, né? Por conta do tipo de luz tal, mas todo mundo sério, todo mundo orando, quer dizer, joga de fora até essa minha brincadeira de mau gosto. Mas tinha alguma coisa estranha. Aí o dirigente me colocou lá sentado, disse, olha, nós temos primeiro uma parte de energização, depois a gente faz uma oração e depois eu lhe chamo. Eu digo, tá, tudo bem, tranquilo, siga a regra da casa. Ó, meus irmãos, está na hora, nós vamos começar. E hoje nós vamos precisar de muitos fluidos para os trabalhos, porque já fomos avisados de que tem muitos necessitados, tanto encarnados como desencarnados. Então nós hoje vamos fazer aqui uma energização muito forte para poder a gente ter muitos fluidos. Vamos então iniciar. Que Deus nos abençoe e iniciemos a nossa energização. Eu tomei um susto. As pessoas que estavam do meu lado... Mas era todo mundo quase que arrotando e gritando. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? É um fenômeno de convulsão. Que eu nunca tinha visto, eu digo, agora aconteceu. Uma convulsão. Ou seja, as pessoas entendem ali que para você dar energia para o mundo espiritual é você simplesmente expelir através de bocejos altos. E parece que havia uma competição. Tinha um casal, marido e mulher, que os dois queriam dizer, não, hoje quem vai doar mais sou eu. Porque um fazia, aí olhava para o outro. Aí o outro dizia, agora você vai ver o meu. Meu Jesus Cristo, eu não posso ficar olhando isso, eu tenho que me concentrar nessas energias. Como é que você vai dizer para essas pessoas que elas não estão necessariamente energizando ou que poderiam energizar sem ser desse jeito? Eu não estou nem aí, eu não fui para falar aquilo nem nada, mas é muito esquisito. Eu prefiro energizar mesmo em oração, aqui tranquilo, fique liberando. Eu não preciso disso. Olha que coisa quase que... não é nem jocosa, ela é... sei nem o que. Olha que coisa complicada. A maioria que usina no gástrico sente nos primeiros exercícios que há uma tendência a arrotar. Como que se subisse um bolo de gases e se você não controlar, você começa. Toda vez que você vai aplicar um passe, você fica querendo arrotar e depois começa a ficar arrotando. Eu não conheço, mas um amigo meu teve lá num centro da Espanha. Eu andei em muitos centros na Espanha, mas eu não tive nesse. Em que existe o passe do arroto. Em que o paciente está sentado na sua frente e o passista vem... Deve ser algo extremamente agradável, né? Você é todo sério. Há uma lógica magnética. Você está usinando pelo gástrico, em vez de fazer a exteriorização pelos membros, você termina fazendo com que ele suba e você arrota. Até que eu conheci uma jovem que ela deixou de aplicar passes porque o problema dela era inverso. Ela, em vez de arrotar, ela soltava pum. E ela dizia, e o pior, Jacó, é que quanto mais energia, por exemplo, se eu pegasse um paciente de câncer, pelo amor de Deus, eu não tinha que aguentar, porque era tum, tum, tum. Era uma orquestra. Eu tive que parar de aplicar passes porque eu não conseguia controlar. Eu digo, imagina. Você imagina uma mulher chegar para um homem, meu irmão, relaxe. Porque eu vou lhe dar uns passes aqui em nome de Jesus. Pum! Olha.
É um... Lógico que quando eu a conheci, ela pensava que isso era um obsessor, né? Um obsessor famigerado, né? Porque é uma brincadeira um negócio desse. E é sério. E ela deixou de aplicar passe porque ela disse que não adianta. Quanto mais eu usino, Jacó, mais forma gases e os danados descem. E eu não conseguia controlar. Aí eu, muito sério, que eu sou uma pessoa muito séria, né? Eu perguntei para ela assim, mas o odor era bom? Porque eu até perco até o seminário inteiro, mas tem momentos que eu não posso perder a oportunidade de certas perguntas. Então, a gente usina muito pelo gástrico. Algumas pessoas usinam muito no laríngeo. São aquelas pessoas que usam o sopro. E todo mundo pode soprar, mas nem todo mundo tem sopro magnético. Então você pega um exercício de sopro magnético. Uma pessoa entrou em transe, seja qualquer tipo de transe, hipnótico, sonambúlico, magnético, entrou em um transe e você quer tirar a pessoa do transe. Aí você faz, ontem eu dei a sugestão de espécie humeral. Mas as técnicas mais comuns antigamente, em qualquer tipo de transe, era sopro no frontal. O chamado sopro frio, em que você inspira, joga o ar todo até pressionar o diafragma, e quando você mira mais ou menos 1 metro de distância, você mira o frontal e sopra de vez como quem vai apagar uma vela. Se você tiver sopro magnético, a pessoa volta nem que ela não queira, porque é um impacto energético muito forte. Se você der um sopro desse e a pessoa nem se abalar, é porque o seu sopro magnético é fraco. Porque não é a potência do ar, é o magnetismo que você usina e exterioriza. Muita gente consegue nessa hora veicular também fluidos do gástrico, mas o sopro potente ele é usinado no laríngeo. Tem pessoas que usinam no frontal, são aquelas pessoas que têm o chamado olhar hipnótico. São aquelas pessoas que olham para você e você, por exemplo, no vulgar, aquela pessoa que olha para você e você se sente desnudo. Nossa, aquela pessoa olhou para mim, Deus, que coisa incrível, eu já nem olho porque, nossa, eu tenho a impressão que me tirou a roupa. É o olhar magnético. Então você tem um olho desse jeito. Não necessariamente que a pessoa esteja querendo desnudar ninguém, mas é que ele é tão invasivo, ele chega tão forte que você sente que ele penetrou em você. Essas pessoas conseguem muitas coisas só com o olhar. Então você está falando, ela está olhando para você, e daqui a pouco, nossa, passou aquele mal-estar todinho que eu passo. Eu sinto que está passando. O que foi que você fez? Não fiz nada. E a pessoa só olhou. Quem tem olhar magnético, não façam isso de brincadeira, mas é uma das formas que a gente tem, às vezes, de forma comum descobrir. Você está num lugar, numa fila, é porque fila em São Paulo é uma coisa difícil da gente ver, né? Você está numa fila, e aí você olha para a pessoa que está na sua frente, você olha no humeral, na altura do humeral, e aí dá um comando qualquer. Ou então não diga nada, só fica olhando. Daqui a pouco a pessoa começa. Ela olha para você porque ela sabe que você está olhando para ela. Como é que ela sabe? Ela sabe porque você está atingindo, você está penetrando. Então você diz, pai, eu não posso mais brincar com isso. Então tem pessoas que têm um olhar que basta olhar para você já muda seu mundo todo. A minha mãe, que hoje completa 1 ano que desencarnou, ela dizia desde moleque, que às vezes ela ia falar comigo, eu ficava olhando para ela, disse, tire esse seu olhar de cabra safado de cima de mim. Eu não sei por que ela dizia isso, mas ela dizia que meu olhar incomodava ela, né? E às vezes deve ser por conta de alguma usinagem não constante, mas eventualmente, alguns casos eu já magnetizei só com o olhar. Talvez quando mais jovem, eu acho que essa usina fosse a mais eclodida e ela se incomodava muito. Ela falava comigo, olhe para mim, que eu olhava, não, mas não olhe. Às vezes a gente como criança fica sem entender. Olhe para mim, mas tire esse olho de cima de mim. Então como é que eu vou olhar para a senhora? E não questione, tudo que eu digo você questiona. Digo, tá bom, então é para eu olhar ou não? Não, tira esse olho de mim, olho de cabra safado. Eu digo, então, sim senhora. Tem um grupo que usina no esplênico. Infelizmente é um grupo muito pequeno. Por que eu digo infelizmente? Porque um usinador esplênico, essencialmente esplênico, quando eu digo essencial,
não é que ele só usina aqui, mas aqui é a sua grande usina. Essa pessoa é dono de uma fábrica de cura, usinador esplênico. Se você tiver problema de ossos, ele cura. Você pode ter a osteoporose que você tiver, você cola. A pessoa quebrou uma bacia, 90 anos de idade, osteoporose, não tem mais nada, nem pino não pode colocar. Se você conseguir um magnetizador esplênico, ele cola. Se você tiver um problema de pele, que não cicatriza, porque tem diabetes, ele cola. Se você tiver uma perda de pele, que às vezes é difícil de reconstituição, ele reconstitui. É uma fábrica de cura. Só que são raros. E quando se encontra, tem que ter muito cuidado, porque todo mundo quer avançar. Né? Mas são pessoas, você veja quantas potências nós temos. Nenhum livro diz isso, só a experiência que começou a mostrar. Você vai vendo e vai vendo. Nós tínhamos uma senhora, já desencarnou ano passado, uma idosa lá na nossa instituição, que nós tínhamos uma magnetizadora, que ela era magnetizadora esplênica. E ela tratou a perna. Era uma mulher que tinha uma ferida muito feia, diabetes alta, mulher de pele negra. E ela foi quando a gente estava começando o trabalho lá na instituição, que a gente trabalhava numa outra instituição, quando a gente transferiu os trabalhos magnéticos lá para o Leão. E chegamos lá, essa mulher estava nesse quadro. Ela ia ser amputada a perna, porque já não tinha mais o que fazer. O osso estava todo exposto, a ferida já estava tomando a perna toda. E aí, como não tinha vaga no hospital, ficou para na semana seguinte ela ir para arrancar a perna. Aí a gente vendo o caso, nós fomos, inclusive essa magnetizadora, e em uma semana, quando chegou-se lá, o médico disse, não, já que melhorou tanto, não precisa fazer agora. Com menos de 2 meses, a perna dela tinha sido enxertada. Só que ninguém fez nenhum enxerto. E um detalhe, mais da metade do que foi refeito tinha a coloração natural da pele negra, que é muito difícil de se fazer. Magnetismo. Essa magnetizadora era esplênica. Ela cismou de que ia ser médium. Nunca funcionou como médium. E disse que não vai voltar a ser magnetizadora não, porque não é o que ela quer. E tem hoje essa faculdade totalmente desperdiçada. Diga, só para a gente concluir. Pode. No Leão nós temos um atendimento à distância, só que é diferente do que a gente vê vulgarmente. A maioria dos centros tem uma urna ou um caderno, e as pessoas lá fazem lá um monte de nomes, e eu fico na dúvida, eu não sei se isso serve, eu não sei, não estou dizendo que não serve. Mas eu acho que tem pessoas que imprimem na impressora hoje em dia, com a informática digital. Tem centros espíritas que a pessoa chega com um caderno cheio de nomes. Para dar trabalho para quem? Para os espíritos. As pessoas que estão ali sabem que estão em tratamento? Não, nem pode saber. Olha que coisa complicada. Eu vou atender uma pessoa que nem sabe, outra que nem quer ser atendida. Eu estou dando trabalho para quem? Para os espíritos. Porque os trabalhadores também não vão abrir aquela urna. Ninguém vai ler o que é que está ali. Vai funcionar somente a fé de alguém só, porque o resto está tudo sob suspeição. No Leão, os atendimentos à distância, a pessoa tem que semanalmente tem que escrever o que sentiu, como está, como não está. Se não escreveu, está fora. Ah, mas a pessoa não pode nem saber. Se não pode nem saber, ela é o quê? Ela é protestante? É. Então diga ela que converse com o pastor dela. O pastor é quem tem que dar a solução. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, a nossa visão ela é, nesse aspecto, muito pragmática. Qual é a vantagem? Funciona. Aí você sabe, a gente atende hoje uma média só de 40 pessoas. Por quê? É atendida uma a uma. Porque método, sonambulismo. Como assim? A pessoa que está, ou as pessoas que estão no atendimento, vão aonde você disse que você estaria. E esse atendimento tem que lhe encontrar. E você tem que registrar o que você fez. Se a gente começar a achar, não foi localizado, não foi localizado, não foi localizado, e o paciente disse, não, é porque eu precisei ir para tal lugar, porque eu não sei o que, e ele não entrou em sintonia, está fora do atendimento. Porque tem outro tanto de gente querendo entrar no atendimento. 40 pessoas para você atender numa hora é um tempo mais do que mínimo.
Como é que eu vou colocar mais gente para ser atendida? Colocar uma pessoa que não quer, que nem sabe, não está nem aí? Não, mas é porque ele toda manhã ele sai para beber e ele diz que não quer ajuda. Ok, tem muita gente que ajuda faz esse tipo de atendimento. A nossa casa não. A nossa casa, o princípio de fundamento de partida é: você tem que estar em sintonia. Se você não está, nós não fazemos. Outros métodos funcionam, deve funcionar. Para nós só funciona esse, e é esse que a gente usa. Vamos para o nosso intervalo?